minhas saudações. Conectados com Deus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 12, versículo 1 ao 7. Naquele tempo, a multidão se ajuntava aos milhares, ao ponto de se atropelarem uns aos outros. E Jesus começou a dizer, primeiro para seus discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada oculto que não seja descoberto, nem há nada escondido que não venha a ser conhecido. Por isso, tudo que digas às escuras será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes dito aos ouvidos na intimidade será proclamado sobre os telhados. Digo a vós, meus amigos, não tenhas medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Temeis antes aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para matar o espírito. Eu vos digo, a esse é que deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedas? Mesmo sendo simples passarinhos, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mais ainda, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, valeis mais do que todos os passarinhos. Palavra da salvação. No contexto do Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que o mau exemplo tem um terrível poder contaminador. É preciso estar atento para não deixar-se levar pelas outras pessoas, ser alienados. Maria vai com as outras. É preciso a fé e agir sob a luz do Evangelho. Os discípulos de Jesus foram orientados a não imitar os procedimentos dos fariseus, que se resume na hipocrisia. A hipocrisia se tornava evidente em seus comportamentos. Jesus deixou claro que é inútil viver uma vida dupla, ser carta de baralhos, ter 2 caras, como acontecia com os fariseus, os quais jogavam a sujeira por debaixo do tapete, escondendo assim sua corrupção interior da alma, atrás de uma fachada de piedade. Em resumo, usavam máscaras, pregavam uma coisa e faziam outra. Atitude inútil e ridícula para enganar o seu semelhante, poderiam até mesmo enganar as pessoas, porém jamais enganaria Deus. Por outro lado, haveria de chegar a hora em que todas as coisas escondidas seriam reveladas pelo Pai do céu. E então apareceria a verdade, a identidade verdadeira dos fariseus. Acontece também muitas vezes hoje em nossos dias. A hipocrisia, pois, não valia a pena. Não era viável ser falsos.
viria a luz, viria a verdade. O exemplo dos fariseus não devia ser seguido em hipótese alguma. Entretanto, não é fácil manter distância do mau exemplo. Vemos também no Evangelho de que, como os discípulos não se identificavam com os fariseus, a perseguição viria na certa. Eles precisavam superar o medo da morte, tornando-se livres diante dela. Só Deus merece ser temido. Aqui no sentido de temor a Deus não significa ter medo de Deus, mas sim significa respeitá-lo, pois em suas mãos está o destino eterno de todas as criaturas. Ele é o Senhor da vida e da morte. O máximo que os inimigos poderão fazer para tirar a vida física dos discípulos, nada mais. O discípulo permanece sempre atento. Portanto, quando recusa seguir algum mau exemplo, é porque deseja ser fiel ao Pai. Meu Deus do céu, gravando o Evangelho justamente na hora que o cara está passando aí vendendo melancia. Mas eu vou continuar, já estou aqui no meio. Trazendo para os nossos dias hoje. Vemos a indecência da corrupção proliferando em nossa política podre, como bactérias de um câncer incontrolável. Uma administração pública que só visa o poder e o lucro em vários âmbitos da vida pública. Isso é querer viver da hipocrisia. Na verdade, é favorável somente para sua prole, para seus familiares, para seus peixinhos. Isso é viver de aparência, enganando a massa humana. A política e religião, que vivem de aparências e de hipocrisia, estão condenadas ao fracasso. Então, a nossa vida religiosa se torna sem sabor, sem sentido, porque está sendo fermentada pela hipocrisia. Mas se ela é fermentada pelo amor e pela verdade, passamos pelas provações, pelas dificuldades, mas subsistimos, porque o nosso alicerce é a verdade. E por isso que temos de estar bem alicerçado no Senhor, em Deus, no Evangelho, e não nas mentiras, e não nas ilusões, inclusive religiosas, que muitas vezes estão permeando a nossa vida. Um imenso abraço fraterno a todos. Deus abençoe você. O cara anunciando a venda de melancia na rua.